Olá, meu nome é Leandro, estamos hoje aqui para uma aula de física. Estou desenvolvendo agora os conteúdos de física e de química aqui no canal. Você é foda, meu, você é foda. E hoje eu trouxe um tema muito interessante, muito importante para os principais vestibulares de Enem aí, que são as 3 leis de Newton. Então logo depois da vinheta você vai saber tudo sobre essas leis. Primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia. Todo o corpo está em repouso, tende a ficar em repouso, também conhecido como lei da preguiça. Quando você tiver o que eu tenho, tu fica sossegado na beira do lago, assim. Mas o que tu tem, negão? Preguiça, bastante. Imagina o seguinte, você vai até a geladeira da sua casa, vai lá, abre a geladeira da sua casa para pegar algum alimento, alguma coisa para comer, e essa geladeira ela continua no mesmo lugar depois que você fecha ela. Por quê? Porque a geladeira ela tende a ficar no mesmo lugar, a não ser que você vá lá e aplique alguma força sobre ela. Então ela tende a permanecer em repouso. A mesma coisa acontece com os corpos em movimento. Então todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Logicamente, do movimento retilíneo uniforme. Imagine o seguinte, você está aí viajando com seus pais e de repente você chega lá no topo da estrada e o seu pai coloca no famoso ponto morto, né, na banguela. E o carro, ele continua com a mesma velocidade. Você imagina, mas como ele está com a mesma velocidade, se não está acelerando o carro? Sim, o carro ele continua com o mesmo movimento, sem essa força de aceleração. Isso é o princípio da inércia. Mais 2 exemplos para que a gente encerre aqui a primeira lei. O exemplo do ônibus, do busão, o famoso busão. Você entra no ônibus, você tá lá parado, aqui ó, com a mãozinha aqui, né? Tá parado, de repente o motorista vai lá e aperta o acelerador e dá uma arrancada de uma vez. O que acontece? Você vai para frente, você projeta seu corpo para frente ou para trás. Quando ele acelera de uma vez, você busca o seu estado inicial, ou seja, o seu corpo ele vai para trás. Ele busca onde ele estava inicialmente. Então ele estava em repouso. Ele vai tender a ficar em repouso. A mesma coisa acontece se você estiver lá no busão e o busão estiver numa alta velocidade, de repente o motor vai e aperta no freio. O que acontece? Os corpos eles são projetados todos para frente, porque busca o estado de movimento. Você estava em um movimento muito alto, então você não vai buscar aquele estado de repouso, e sim o de movimento. Então todo o corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Coisinha devagar, menino, se eu cair eu quebro minha clavícula. Ei, coisinha, ei. Segunda lei de Newton, também conhecido como lei da dinâmica ou lei do movimento acelerado. Aqui nós temos uma fórmula para elucidar toda essa segunda lei, que é F é igual a M vezes A. Aqui é uma coisa bem interessante porque vocês vão relacionar muitas coisas na física com ela. Força. Força ela não necessariamente será só aquela força que você conhece, aquela força que você empurra. Ela também pode ser considerada como P é igual a M vezes G. Tá vendo? Essas duas fórmulas elas vão caminhar juntas. Por quê, professor? Vamos lá. F é igual a M vezes A. O F ele é diretamente proporcional ao A. Então o F ele é diretamente proporcional ao A. Então a força é diretamente proporcional à aceleração. E o peso? Força-peso, aí nesse caso P igual a M vezes G é força-peso. A força que te puxa para o centro da Terra, e o P vai ser diretamente também proporcional ao A. Beleza? Então essas duas fórmulas vão caminhar juntas. Exemplo de dinâmica clássico aí no vestibular e Enem, dos bloquinhos. Imagina o seguinte, tá lá 2 bloquinhos, aqui o de 3 kg e aqui o de 2 kg. A primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, eu sempre falo isso na sala de aula, eu vou falar aqui para vocês também. Desenhem, mesmo que já esteja desenhado na prova de vocês, desenhe de novo, porque aí você vai interagir com o exercício. Se esse aqui é de 2 kg ou de 3 kg, esse de 2 kg ou de 3 kg, não importa. O que importa é a sua força peso, ou seja, caso seja esse exercício na Terra, você tem que passar essa massa para a força peso, você vai multiplicar pela gravidade. No caso, você vai usar a gravidade 10. Então vamos supor que aqui seja 2 e aqui 3, ou seja, aqui 20 newtons e aqui 30 newtons. E aqui na frente, uma força de tração. Essa força de tração que está puxando esses 2 bloquinhos. Então, o que está acontecendo nesse caso são 2 forças atuantes. Então, essas forças atuantes, você vai usar a fórmula F é igual a M vezes A. Ou física, meu amor. Terceira lei de
de Newton, ação e reação. Ação e reação também é bem simples no entendimento, o nome já fala. Toda força aplicada, ela tem a mesma força no sentido oposto. Mesma direção, porém sentidos opostos. Por exemplo, aqui nós temos um vidro. Se eu fizer uma pequena força sobre esse vidro, não tem problema nenhum. O vidro vai fazer uma pequena força sobre minha mão. Agora, se eu fizer uma força maior, se eu fizer uma força bem grande, ou eu posso quebrar o vidro, alguma coisa do tipo, ou simplesmente esse vidro vai fazer a mesma força na minha mão, com risco aí de cortar a minha mão. Você já reparou o seguinte? Presta atenção, que nós temos uma parede atrás de mim. Se eu empurrar, se eu der um soco assim bem devagar, não vai acontecer nada com a minha mão. Mas eu vou fazer uma força sobre essa parede, a parede vai fazer também a mesma força sobre a minha mão. Tanto é que se eu der um soco muito forte sobre essa parede, a parede vai retornar com a mesma força para a minha mão. É o princípio da ação e reação. Então reparem, ó, se eu fizer assim, a parede me joga para trás, certo? Então se você vier correndo, bater, chocar com alguma coisa, você vai voltar para trás. Nada mais é do que a terceira lei de Newton. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa aula eu gostaria só de apresentar para vocês as 3 leis de Newton. Muita gente está cobrando mais exercícios feitos no canal, um aprofundamento maior feito no canal. Isso vai acontecer no ano de 2018. Nós faremos uma plataforma, um site fora do YouTube para um acompanhamento individual com vocês. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário, caso vocês gostaram de alguma coisa, se faltou alguma coisa, deixe aqui todas as opiniões de vocês aqui, que nós vamos responder e vamos atender a todos vocês. Por hoje é só, muito obrigado, não deixe de clicar em gostei, não deixe de mandar para os seus amigos. Estudar não tem que ser chato, não perca a cabeça e até uma próxima.